Vamos lá analisar mais uma questão que derruba um monte de gente. Ó, seu cliente possui um PGBL com saldo total de R$ 1 milhão no regime compensável, que é o mesmo que o progressivo, há 6 anos. O sujeito solicita um resgate parcial de R$ 100 mil. Sobre o IR retido na fonte, podemos afirmar que A. Será de R$ 27.500, B. Será de 15 mil, C. Será de 25 ou depende de quanto foi o rendimento. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos falando de um PGBL, portanto a tributação no PGBL será sempre sobre tudo que o cliente está resgatando, tá? Independente de quanto é dele e de quanto é rendimento. Mas antes que você já tire conclusões precipitadas a respeito do PGBL, ele existe um benefício fiscal que eu explico em um outro vídeo, tá? E que é o fato de pagar imposto de renda sobre tudo não necessariamente é ruim, não necessariamente é pior do que um outro produto que paga imposto de renda só sobre o rendimento. Depende de cada investidor, tá bom? Então a gente sabe que o PG paga IR sobre tudo. Portanto, ele está pagando IR, ele está resgatando R$ 100 mil. Então o IR será calculado sobre o valor do resgate, sobre 100 mil, tá bom? Agora, então assim a gente elimina a alternativa D e agora a gente pensa o seguinte, será que vai ser R$ 27.500, que corresponde a 27,5? Será que vai ser de 15 mil ou será que vai ser de 25? Olha, ele está numa tabela progressiva. E quando a gente resgata na tabela progressiva, isto é, não quando a gente converte em benefício, mas quando a gente resgata, a única coisa que a gente sabe é que o IR retido na fonte será de 15%. E aí você vai falar, mas Thiago, e aquela tabela progressiva que a partir de um determinado valor é 27,5%? Aquela tabela só se aplica quando o investidor converte em renda, onde ele vai receber lá mensalmente. Quando ele pede resgate, será retido na fonte 15% e fim de papo. Ah, então quer dizer que quando ele resgata na tabela progressiva, ele paga só 15% de IR? Não. O que a gente tem que saber é o seguinte, quanto é retido na fonte, não é necessariamente quanto ele vai pagar. Explico. Essa tabela é chamada de compensável porque o investidor pode pegar esse imposto de renda que foi retido na fonte, levar para a declaração anual de ajuste de imposto de renda e lá na declaração, com base em outros rendimentos, com base em outras deduções, esse investidor pode ter os 15% restituído, pode manter 15% ou pode ser obrigado a pagar a diferença até chegar em 27,5%. O que a gente diz é, ele retém 15% e depois vai para o ajuste. Então, dá para saber quanto o sujeito vai de fato pagar de IR na tabela progressiva quando ele resgata? Não. Quanto ele vai pagar? Não dá para saber, porque isso depende de cada investidor. Depende de outras rendas, depende de outros abatimentos. Às vezes ele coloca lá saúde para abater, dependentes. Então, existe um número muito grande de variáveis para que a gente entre nessa precisão. Para eu saber exatamente, a gente precisava entender como é que fazer um planejamento tributário para aquele investidor, o que não é o caso. A questão está perguntando sobre o IR que é retido na fonte. A resposta, como eu expliquei, é 15%. Ora, 15% de 100 mil é igual a 15 mil. Portanto, a alternativa correta B. Mas eu quero reforçar, cuidado para não confundir. Isso aqui é o IR que é retido na fonte. O quanto ele de fato vai pagar de IR, ele só vai saber na declaração anual de ajuste. Porque ele pode, inclusive, ser restituído. Vai depender de cada investidor. Tá bom? Eu espero ter contribuído mais um pouquinho com o seu conhecimento. Obrigado por sua participação. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.